Bom, começamos o nosso encontro do desenvolvimento das habilidades mentais e a fala vai ser sempre essa: pensar é preciso. Vocês vão perceber que o objetivo maior desse nosso curso é demonstrar a vocês de que o ato de pensar facilita sobremaneira o entendimento não só da matemática, mas de qualquer conteúdo. A gente começa, vocês vão tendo essa observação, de se falar sobre duas pessoas que eu focalizei: Einstein e Anatoly Karpov. E eu estou embasando isso exatamente por um aspecto: a prática de sinapses nos neurônios. São 86 bilhões de neurônios. E a sinapse, levada em devida consideração, como se fosse polos positivos e negativos, quando se pratica a sinapse, se faz essa junção. Ora, quanto mais você pensa, mais você está habilitando os seus neurônios. Nós, durante o evento, durante o curso, vamos estar sempre propondo desafios. Pautadamente desafios que vocês vão ter pela frente. E eu quero mostrar para vocês como, pensando, é possível resolver problemas que, a princípio, tem-se a nítida impressão de que quase não dá para resolver. Pessoal, outra parte importantíssima, a meu ver, desse nosso curso, do desenvolvimento de habilidades mentais, é a parte em que nós vamos utilizar, vocês vão ter, evidentemente, músicas e narrativas, músicas para ajudar o sistema de contagem e narrativas para trabalhar o cálculo mental. Cálculo mental. Veja, eu trabalho pesquisando neste campo há mais de 25 anos. Então eu encontrei, dentro de salas de aula, alunos que, ao fazer uma soma simples, por exemplo, 7 mais 8, sem o apoio das mãos, que não é demérito nenhum, os alunos tinham muitas sérias dificuldades. 7 mais 8. Então eles ficavam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quando pedia, por exemplo, 19 mais 6. 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Esses mesmos alunos, quando começamos a perguntar para eles: 7 mais 8, por que 7 mais 8 é 15? São 15. Olha, 7 mais 7, 14, mais 1, 15. Ou 8 mais 8, 16, menos 1, 15. Outra coisa, 8 está próximo do 10? Tá. Portanto, 8 mais 7, tira 2 do 7, fica 5. Coloca 2 no 8, 10. 10 mais 5, 15. Quer dizer, quando eu coloco completo, fica mais fácil. Portanto, 19 mais 6, o aluno pode pensar: 19, falta 1 para 20. Do 6 eu tiro 1, fica 20. Do 6 tirei 1, ficou 5. 20 mais 5, 25. Pensa rapidamente: 1998 mais 237. Como é? 1998 mais 237. 1998 está próximo de 2000? Tá, quanto falta? 2. 237, tira 2. 235. Então, 2000 mais 235. 2235. Veja, então no campo da atuação de cálculo mental, nós podemos trabalhar, e vocês vão perceber isso com o material que vão estar ouvindo nossas falas, as narrativas. Vocês vão perceber que a criança, exercitando, passa a ter um domínio maior dos algoritmos da adição, da subtração, da divisão e assim por diante. Eu dou um exemplo também da multiplicação. Imagine, você vai fazer uma multiplicação 11 vezes 7. Ora, 11 vezes 7, o aluno faz 10 vezes 7, 70. 1 vezes 7, 7. 70 mais 7, 77. E se eu falasse, por exemplo, 103 vezes 21? Como é? 103 vezes 21. 100 vezes 21. Pensa, 100 são 2 zeros. 21, colocando 2 zeros, 2100. 3 vezes 21, 63.
Portanto, 103 vezes 21, 2.163. Perceberam que é importante enfatizar para as nossas crianças que existem maneiras mais racionais, vamos dizer assim, de fazer contas. Eu gostaria também de deixar para vocês algo que todas as vezes que eu trabalho com as crianças e que trabalho com vocês, colegas professores, eu procuro passar essa informação. Isso vem dos autres franceses, uma maneira de se fazer a tabuada com o recurso dos dedos. Uma maneira simples, prática, que você pode fazer na sua sala de aula e a criança vai gostar. Uma tabuada dos dedos que eu uso no cálculo mental, mas que só vale dos 6 para cima, ou seja, dos 6 vezes 6 que vale. Vamos dar 3 exemplos. 7 vezes 8. Peça à criança que feche as duas mãos. 7 vezes 8. Primeiro fator, 7. Faz isso. 7 para chegar no 10. 7, 8, 9, 10. 8 para chegar no 10. 8, 9, 10. Agora conta cada dedo fechado como dezena, valendo 10. 10, 20, 30, 40, 50. Os dedos que estão de pé multiplicam entre si. 2 vezes 3, 6. Portanto, 7 vezes 8, 56. Mais 2 exemplozinhos. 7 vezes 7, ó. 7, primeiro fator, até chegar no 10. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Dedo fechado conta como 10. Dezena. 10, 20, 30, 40. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 7, 49. Um último exemplozinho dessa tabuada dos dedos, dos Alpes franceses. Vamos fazer 6 vezes 9. Lembrando então que essa tabuada só é permitida a partir do 6, porque se você fizer 3 vezes 6, você vai fazer que 3 para chegar no 10 faltam 7. Você vai utilizar as duas mãos, então não dá. Mas 6 vezes 9 dá, olha, 6 para chegar no 10. 6, 7, 8, 9, 10. O 9 para chegar no 10, 1. Portanto, dedo fechado contando valendo 10. 10, 20, 30, 40, 50. 1 vezes 4, 4. 6 vezes 9, 54. Perceberam como é fácil? Muito bem, é assim que nós devemos trabalhar, porque a criança utiliza, gosta, brinca e o que é mais importante, acerta a tabuada, a temida tabuada. Agora eu gostaria de estar falando com vocês, como citamos, vocês vão ter uma parte que vai ter música, sistema de contagem e vai ter cálculo mental. O que vem a ser? São narrativas. Olha, Gardner disse que nós temos inteligências múltiplas, e é evidente. Eu me lembro muito bem da minha época em que dizia, olha, não se pode assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Minha mãe falava isso. É verdade, mas hoje em dia você pode muitas vezes perceber que uma criança está escutando música e muitas vezes está resolvendo uma equação. Então, caiu por terra esse detalhe de dizer que não se assobia e chupa cana ao mesmo tempo. Então, Gardner diz, utilize as inteligências múltiplas e principalmente, se possível, ao mesmo instante. Ou seja, a concentração, a observação, a audição, a fala, tudo pode ser usado simultaneamente. O que eu fiz? Fiz o seguinte, essas brincadeiras de dizer 7 mais 8, 19 mais 6 e assim por diante, eu utilizo fazendo uma narrativa. A narrativa pode ser pura e simplesmente só utilizando a língua portuguesa, é lógico, mas eu poderia fazer também uma narrativa com textos históricos, uma narrativa com dados de geometria, então a interdisciplinaridade do cálculo mental. Então, com as minhas pesquisas, eu consegui, percebi e tenho feito ainda, assim com os alunos. Eu faço uma narrativa, naquela narrativa eu uso as expressões com os bonecos tico e teco. Quando eu falo a palavra tico na narrativa, você vai ter que fazer uma soma mental. Por exemplo, tico soma 2 e teco
tira 1. Conto um fato que eu já previamente está escrito, então faço aquela narrativa. E na narrativa eu falo algumas vezes a palavra tico. A cada palavra tico que se fala, você soma 2. A cada palavra teco que se fala, você retira 1 daquele grupamento. No primeiro instante pode usar tampinhas, palitos, não vale fazer anotações. E quando termina a narrativa, a criança, a pessoa, evidentemente, tem que colocar qual foi a quantidade entre somando 2 e tirando 1, que foi daquela narrativa inteira. Mas olha só o objetivo maior. É feita também, após essas contracontagem, uma solicitação do que foi tratado na narrativa. Se é um fato histórico, o que aconteceu, qual foi a data e assim por diante. Vocês vão ter todos esses dados do nosso curso, vai ter 5 narrativas, mas é lógico, você vai criar suas narrativas. Você vai querer fazer interdisciplinaridade, então você vai poder usar com português, com ciências, com conhecimentos gerais, com história, não é? Com geografia, assim por diante. Fica a liberdade. Eu acho maravilhoso. Tenho muita convicção de que se você tirar proveito dessas nossas informações, você terá sucesso trabalhando o cálculo mental com seus alunos. Esse é realmente o meu propósito. O primeiro desafio que eu fiz uma proposta é este. Uma pessoa tem um cesto de vime com 3 maçãs. E ele quer partilhar essas maçãs, 1, 2, 3, de tal maneira que 3 pessoas sejam beneficiadas com essa partilha. Mas tem um detalhe. Eu tenho que repartir as 3 maçãs, mas da seguinte maneira. 1 para cada pessoa, maçã inteira, mas eu quero que uma maçã reste no cesto. Como fazer isto? Pense. A proposta, o enunciado e vejamos a solução. Primeira pessoa, eis a sua maçã. Segunda pessoa, eis a sua maçã. E que diz o enunciado? Uma maçã reste no cesto? Pois bem, terceira pessoa, receba a maçã com o cesto todo. Perceberam? Pensando, a gente consegue resolver os problemas. Com a balança de Roberval, a balança de 2 pratos, 2 desafios propostos no nosso curso. O primeiro deles é o desafio das laranjas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 laranjas iguaizinhas, certo? Porém, uma delas está com peso diferenciado. Teve problema de bicho e tal, então ficou mais pesada, um pouquinho mais pesada. Como com 2 pesagens apenas, com a balança de Roberval, saber qual é a laranja que está estragada. Pensem comigo. Se eu colocar 4 laranjas, não soluciona o problema, pode dar equilíbrio. Então vamos pensar em colocar 3 laranjas. Eu pego a laranja 1, 2 e 3, coloco neste prato. Coloco a laranja 4, 5 e 6 nesse prato. Se houver equilíbrio, significa que a laranja estragada não está nem em 1, 2, 3 e nem em 4, 5, 6. Por quê? Porque, evidentemente, um dos pratos terá que estar mais baixo, se for mais pesado. E observem bem, que neste prato, se vocês observarem bem, aqui ficaram as laranjas 7, 8 e 9. Nós vamos observar que esses pratos estão em equilíbrio. Então, significa que a laranja estragada não está nem nesse prato, nem neste prato. Nós vamos fazer a segunda pesagem.
Então significa, o que é mais importante, que a laranja estragada está entre essas três que estão aqui. Então eu retiro as que estão em perfeitas condições. Desse lado, 3 laranjas. Do outro, 3 laranjas. Muito bom. Então agora vamos processar a pesagem das 3 laranjas, que dentre elas a estragada deve estar. Então pegamos a laranja 7, colocamos no braço esquerdo dessa balança. Pegamos a laranja 8 e colocamos no braço direito. Vocês vão observar que por uma pequena diferença, esse prato vai estar acusando mais baixo. Por conseguinte, esta laranja, evidentemente, é que está estragada. Para que a gente possa comprovar, não vou fazer uma nova pesagem, porque eu já fiz 2. Com as 2 pesagens eu detectei. Mas para provar, eu vou retirar esta laranja, colocar aqui, e colocar a laranja 9 aqui. E vocês vão observar que os pratos estão equilibrados. Então agora eu quero partir para soluções de alguns desafios propostos. Um só eu quero brincar com vocês. Imagine 2 amigos caindo de uma chaminé. Quando chegam lá embaixo, um deles com o rosto totalmente cheio de fuligem, todo preto, e o outro rosto totalmente limpo, alvo, branco. Um dos 2, eles se olham, não tem espelho nem nada na sala. Eles se olham. E um sai correndo e vai lavar o rosto. Quem vocês acham que foi lavar o rosto? E por que ele foi? Imagine, isso é prática de sinapse dos neurônios. Ora, se eu olho para uma pessoa que está com o rosto totalmente cheio de fuligem, eu imagino que eu caí do mesmo lugar que ele, que o meu também esteja. Então quem estava com o rosto totalmente alvo, sem ter sujeira nenhuma, correu e foi lavar o rosto. E o outro ficou parado esperando, dando risada. Perceberam? Isso chama-se prática de sinapses nos neurônios. Eu vou fazer a solução de um dos problemas que marcou época. Isso há décadas passadas foi motivo até de questões de vestibulares. É o famoso problema dos tijolos. Um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Qual será o peso de um tijolo e meio? Vamos à solução do problema dos tijolos. O enunciado diz: um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Qual será o peso de um tijolo e meio? Suscita dúvidas. Vamos reforçar o enunciado. Um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Qual o peso de um tijolo e meio? Imagine isso na cabeça das crianças. E foi motivo, como disse, até de questões vestibulares. Então, aqui é mais do que claro a praticidade de se usar o material concreto, da prática de sinapse nos neurônios, com uma aprendizagem significativa. Então vamos fazer isso. Temos aqui um tijolo. Só que eu faço um tijolo composto de 2 metades. Por um motivo muito óbvio que vocês vão perceber. Deste outro lado, eu tenho 1 quilo mais meio tijolo. Vamos à solução? Vou colocar nessa balança um tijolo. É lógico que ela vai ficar com peso total. Vou equilibrar com 1 quilo mais meio tijolo. Então eu tenho aqui, pelo enunciado, um tijolo composto de 2 metades. É equilibrado por o peso de 1 quilo mais meio tijolo. Como saber o peso de um tijolo e meio? O que é que eu tenho de comum neste prato e neste prato?
Vamos pensar? Ora, eu tenho metades de tijolo, meio tijolo. Aqui e meio tijolo aqui. Portanto, olha que simplicidade agora se torna a solução desse desafio. Meio tijolo está equilibrado pelo peso de 1 quilo. Portanto, meio tijolo pesa 1 quilo. Evidentemente que mais meio tijolo, mais 1 quilo. Portanto, um tijolo vai pesar 2 quilos. Solução final, 1 tijolo e meio pesa 2 quilos, mais 1 quilo, 3 quilos. Fácil, prático e fascinante a solução. Vamos ao problema dos palitos. Como posso, a partir de 5 quadrados congruentes, montados com palitos de sorvete, movimentando apenas 2 palitos, obter 4 quadrados congruentes? Esse, sem dúvida, é um dos desafios mais bonitos que eu já vi, de topologia. Movimentar 2 palitos de tal maneira que desses 5 quadrados fiquem 4 quadrados congruentes. Para solucionar esse problema, eu quero chamar a atenção para o seguinte detalhe. Se o aluno retira este palito, você observa que tanto este quanto este ficam soltos. Pois bem, o aluno vem aqui, verifica que aqui não foi possível, e ele vem aqui também. Observe que esses dois são congruentes e eu vou ter o mesmo problema. Se eu retirar um palito, vão ficar 2 pontas soltas. Então aqui não adianta mexer. Mas o nosso aluno, por não ter tido a geometria de topo, tem mais dificuldades. Para resolver isto, eu vou mostrar nessa outra figura que aqui está. Vocês observam que nós temos 2 quadrados congruentes compostos por 8 palitos. De que maneira eu posso fazer a disposição também de 2 quadrados congruentes, mas numa outra disposição que não esta? Veja bem, para que nós possamos entender o sentido de não mexer nos palitos da ponta. Veja, se eu fizer isto, ó. Observe que eu obtive 2 quadrados congruentes numa outra posição, com os mesmos 8 palitos. Vejamos então como se processa a solução dos 5 quadrados, movimentando 2 palitos, se transformar em 4 quadrados congruentes. Vou te retirar esses palitos. Pois bem, se tanto este quanto este não posso retirar palito, só me resta uma alternativa, por exemplo, essa daqui. Vocês se recordam da figura que eu mostrei com 2 quadrados, que eu formei ali? Agora retiro esse palito e obtenho os 4 quadrados congruentes com a mesma quantidade de palitos. Façam, verifiquem, façam com seus alunos. Eles vão adorar essa solução. Esta é a solução final. Gostaria de estar esclarecendo com vocês agora com referência à prática de sinapse nos neurônios. Vocês devem ter conhecimento de que nós temos a memória mnemônica, que é uma memória que nós utilizamos para o dia a dia. Inclusive, o nosso grande mestre na educação, Biratan D'Ambrosio, diz que muitas vezes os alunos, eles aprendem numa aprendizagem não muito significativa, eles aprendem para enfrentar determinados momentos da aprendizagem. Por exemplo, um aluno, um vestibulando, faz o seu vestibular, consegue ingressar numa faculdade, mas em muitos casos ele está usando a inteligência mnemônica, a memória mnemônica. Então o que acontece? Diz o Biratan D'Ambrosio que depois de 3 meses, se esse mesmo vestibulando passar por um teste com as mesmas questões, muito provavelmente ele não terá o número de acertos que teve. Por quê? Porque a prática da memória mnemônica
ela é descartável. Um exemplo, eu trabalhei em muitas escolas, trabalhei no Objetivo em Pindamonhangaba, e evidentemente na época que ali trabalhava, quando pediu para ligar para o Objetivo, eu acessava a memória mnemônica, em seguida teclava o telefone e estava em contato com o Objetivo. Se vocês me perguntarem hoje, mas nem pensar qual é esse telefone. Por quê? Eu descartei. A memória mnemônica é descartável. Portanto, a prática de sinapse dos neurônios é uma aprendizagem significativa. E é nesta que eu vou pautar o meu trabalho no cálculo mental com vocês. Consegui 2 participantes das minhas aulas dos 10 primeiros minutos. O Tico e o Teco. Então, vou fazer uma pequena brincadeira com vocês. Vou falar um texto e durante esse texto, quando eu falar Tico, vocês vão somar 2 mentalmente. Quando eu falar Teco, vocês vão tirar 1. Tudo bem? Tico soma 2 e Teco tira 1. Muito bem. O mágico Ananias, Tico, Teco. Numa tarde, numa cidade chamada Joaquim Salgado, no ano de 2004, Tico chamou um menino chamado Pedro e disse: você é capaz de contar quantas listas pretas tem essa minha capa branca? Isso aconteceu em 2004, nas férias de julho. O Pedro disse: não sei não. João, que estava assistindo, disse: eu sei. Teco: é um número que está acima de 15 e está abaixo de 17. Muito bem. Tico, Teco. Veja bem, se você pensar agora, terá evidentemente a resposta de quanto deu, somando Tico 2 e Teco tirando 1. Mas o que é que eu perguntaria também aos meus alunos? O que perguntei aos meus alunos? Exatamente isso. Quantas faixas pretas tinha a capa branca do mágico Ananias? Pense, estava entre 15 e 17. Muito bem. O mês e ano de quando aconteceu esse caso. Vocês observam que, nesse momento, eu estava propiciando ao meu aluno concentração, observação, audição e o que era mais importante, a disciplina.